Vamos abrir, amados, em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, versículo 1 a 8. Romanos, capítulo 12, entrando agora neste segundo bloco, por assim dizer, da carta aos Romanos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Irmãos, nós vimos até aqui, como Paulo tem falado, exposto a doutrina da justificação pela fé, da eleição da graça de Deus, da esperança em Cristo Jesus e tantas outras coisas, tantos outros fundamentos importantes, cruciais para a fé cristã. Agora, então, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois. O rogar aqui é o encorajar, é aquela exortação que leva a pessoa para frente, para a prática de alguma coisa. Mas é importante observar o pois. No texto bíblico, qualquer outro texto, na verdade, você tem pois, portanto, porque, contudo. E nós temos que observar esta dinâmica no texto. Rogo-vos, pois. Uma vez que Deus nos salvou, uma vez que Deus nos alcançou, sendo Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso na nossa vida, uma vez que nós fomos justificados pela fé em Jesus, ou seja, as misericórdias de Deus. Ele não fala apenas misericórdia, no singular. Observe aí, versículo 1, ele fala misericórdias. Ou seja, o multiforme amor de Deus, os vários aspectos da compaixão de Deus. Todas as bênçãos que ele citou até aqui é misericórdia, misericórdia, misericórdia e misericórdia. Paulo agora está dizendo, irmãos, de acordo com esta misericórdia, que tem vários aspectos, sabendo que Deus nos salvou, o que nós vamos fazer em termos práticos? Se Deus nos salvou, irmãos, isto é evidente na nossa vida. Quando nós falamos regeneração, isso significa nascer de novo.
nascer do alto, nascer do Espírito, ter um novo coração. Quando nós falamos conversão, a ênfase é voltar para Deus. Por isso que diz conversão. Se nós fomos convertidos, irmãos, se o nosso coração foi regenerado, nós temos uma prática de vida que é agora absolutamente diferente da anterior. Então talvez você diga, eu conheço Jesus. A pergunta de Paulo é, cadê a prática? Cadê as obras? Cadê as evidências? Jesus transformou a minha vida. Em que área nós vemos isto? Como esta transformação acontece? Portanto, eu quero olhar, irmãos, para esse texto pensando no seguinte tema: transformai-vos. O versículo 2, transformai-vos. Primeiro, transformados para oferecer a nossa vida em adoração. A palavra na língua original aqui para apresenteis era uma palavra muito específica para o contexto do culto. Aquele animal que era oferecido. O que nós trazemos nas nossas mãos esta noite? Nós não temos um animal para ser sacrificado. Nós não temos algo externo a nós. Nós temos o que Paulo diz: apresenteis o vosso corpo. Agora, como assim corpo? Eu vou ser sacrificado no altar? Eu vou exercer alguma função com o meu corpo neste serviço a Deus? A ênfase de Paulo aqui então é a seguinte: ofereça suas mãos para Deus, seus pés, seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, o seu olhar, a sua boca, tudo. Tudo que você pensar faz parte do corpo, e o corpo é uma unidade, sem a menor separação. Se você arrancar a mão, então aquela mão já não faz parte do corpo. Paulo está dizendo, ofereça agora a sua vida completamente a Deus. Nós temos visto de manhã, estudando Oséias, que o povo vivia no pecado, adorava Baal, e mesmo assim queria oferecer um sacrifício. E aí Deus diz, misericórdia quero, ou seja, amor eu quero, e não holocaustos. Paulo agora está dizendo, já que Deus fez esta obra na nossa vida, vamos oferecer o nosso corpo, tudo que temos e somos para o Senhor. Agora não resta um sacrifício mais para ser feito. O que nós oferecemos a Deus é a nossa vida. É o nosso coração completamente. Então ele diz, apresenteis o vosso corpo. É a linguagem do sacrifício. A linguagem da completude, ou seja, Deus quer tudo de você e Deus quer você inteiro. Ele quer dominar todas as áreas da sua vida. Ele quer tocar em todas as áreas do seu corpo. Ou seja, Ele quer receber completamente tudo que você é, tudo que você tem. Por isso que Paulo diz que os crentes não podem tomar o corpo e viver de uma forma assim permissiva, em fornicação, em prostituição, porque nós somos membros de Cristo. O seu corpo é o corpo, templo do Espírito e membro do Senhor Jesus. Alguém pode perguntar, por que sexo, então, antes do casamento é pecado? É especialmente por causa disso. Estou ofendendo, estou profanando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse pensamento é tão agressivo a Paulo, que ele diz, eu não vou fazer isso de modo nenhum. O nosso culto, então, agora, irmãos, é a nossa vida, é o nosso corpo. É você oferecendo a sua vida para Deus. Não deixou de ter, obviamente, este culto comunitário. Continua, porque até no dia eterno nós temos este culto comunitário.
Mas este culto comunitário, seja da igreja, do corpo, só acontece se eu antes dediquei a minha própria vida a Deus. Nós temos o culto, então, comunitário, presencial. Seria uma incoerência achar que existe um culto não presencial, porque é o culto da comunhão, da comunidade, mas há o culto, então, individual da vida, em que você diz: Deus, a minha vida, o meu coração, tudo que tenho e sou, agora, Senhor, é todo teu. O sacrifício não é aquele imolado, que caía o sangue lá no altar, agora é o sacrifício vivo, porque é a sua vida, a nossa vida. É santo, porque Jesus santificou o nosso coração, e agradável a Deus. Aquele sacrifício do adorador íntegro, fiel, subia como aroma suave ao Senhor. Era agradável a Deus. Ou seja, trazia prazer e alegria ao coração de Deus. Quando a nossa vida, irmãos, é um deleite para Deus. Quando Ele se agrada dos nossos caminhos. Quando nós temos essa amizade doce com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Paulo diz: é o vosso culto racional. E aqui, irmãos, algumas pessoas dizem assim: é estranho isso, porque o culto não pode ser intelectualizado, racional. É claro que Paulo não está dizendo isso. A palavra realmente dá esse tom, porque tem a ver até com lógica, né? A palavra no original é lógicos, que vem lá da palavra logos. E tem a ver realmente com aquela questão do intelecto envolvido. Às vezes nós pensamos em culto, irmãos, de uma forma muito emocional. E às vezes falamos assim: o culto hoje foi tão bom porque eu senti isto e aquilo. Muito perigoso esse sentir alguma coisa. Porque nós vamos ver que a nossa transformação acontece na mente. O culto acontece também na mente. A gente não entra num estado, isso aí se refere a outras religiões e outras práticas. O culto envolve a mente, a pessoa está entendendo, ela está adorando a Deus com o seu intelecto. Agora, a palavra racional aqui indica o culto verdadeiro, que é o culto espiritual. A NVI coloca espiritual, entendendo que o culto que é entendido, que é verdadeiro, que é completo, é o verdadeiro culto espiritual. Quando o apóstolo Pedro diz o genuíno leite espiritual, essa palavrinha aqui, racional, na língua grega, só aparece aqui e nesta ocorrência lá em Pedro. O leite espiritual. O leite lógico, é de novo a mesma palavra. Vejam então, que a ideia da espiritualidade, como se fosse assim, uma coisa que está sentindo, é a esfera. É como se a pessoa entrasse assim, num momento sem razão, sem entendimento, ela está sentindo ali a presença de Deus, está vindo, etc. As pessoas vão falando. Não! Envolve a mente, Deus toca no nosso coração, nós entendemos o que está acontecendo. Nós conhecemos Deus. É um culto, então, racional, verdadeiro, completo. Cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente também, disse Paulo. Culto racional. Veja, a nossa vida oferecida a Deus de uma forma santa, agradável a Ele, isto é o seu culto. Esta é a sua dedicação como oferta ao Senhor. Como está o seu culto, então, individual? O culto racional, verdadeiro, completo, espiritual, está tudo aí incluído na palavra. O genuíno leite espiritual, ou seja, o alimento
que fala a alma, o alimento que entra no nosso pensamento. Por que Deus transformou a nossa vida? Para que a nossa vida transformada seja um culto diário e pleno a Deus. Segundo, transformados para experimentar a vontade de Deus. Eu quero experimentar a vontade de Deus, o crente diz. O que eu tenho que fazer? Transformados para quê? Como essas coisas acontecem, irmãos, na nossa vida? Primeira coisa que Paulo fala, ele liga um pensamento com o outro, por isso que diz, e não vos conformeis com este século. Conformar realmente aqui traz aquela ideia de tomar a forma. Se eu tivesse um copo aqui mais ou menos quadrado e colocasse essa água dentro, ia tomar a forma, digamos assim. Você coloca uma forma e toma a forma que tem aquela forma. E realmente a ideia da palavra é você não ser moldado por este século. Não vos conformeis. Poderíamos colocar, não vos amoldeis a este século. Então, se aquele que se diz cristão olha para a sua vida, olha para o mundo e diz, é a mesma coisa, então ele está se conformando com este século. Se eu penso como o mundo pensa, eu me conformei com este século. Se você se dá bem com todo mundo na escola, é uma popularidade incrível, você se conformou com este século, então, para conseguir isto. Popularidade não é com o crente. Não é para se conformar, é para fazer justamente o oposto. O século, aqui a palavra, não é exatamente o tempo, mas as ondas deste mundo. Com este século, não fique moldado. Agora, é claro, se você fica exposto sempre às músicas do mundo, aos filmes do mundo, às ideologias do mundo, aos autores do mundo, e não passa tempo com a palavra de Deus, com os santos, não tem uma vida de oração, é claro que terá a forma. O mundo vai colocar a forma dele sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa vai se moldar. E por que alguém tem um namorado descrente ou uma namorada descrente e dá tudo bem? Porque está conformado com este século também. Como que afina? Como que encaixa os dois? Porque, irmãos, este mundo é uma coisa, o crente é outra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Agora, se nós entramos no mundo e ficamos ali, deixamos de ser este luzeiro que Jesus falou. Não vos conformeis com este século. Talvez você diga, Senhor, eu não quero ser deste mundo, eu quero ser teu amigo. Porque a Bíblia diz, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que eu faço, Senhor? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, às vezes você diz assim, na igreja, lá no culto, nós temos a exposição da palavra como o centro do nosso culto. E nós queremos estudar a Bíblia. E eu quero estudar a Bíblia. Aí, às vezes, vem umas frases assim, cuidado que a letra mata, hein? A letra mata e o espírito vivifica. Irmãos, a letra ali se refere à lei de Moisés, nela mesma, sem o espírito. Ou seja, a própria letra, sem vida, isso mata mesmo. Agora a Bíblia santifica. O estudo da palavra transforma. Então você, crente, quer ser transformado? Quer rejeitar este mundo? Quer viver com Jesus e não com este século? Sabe onde você deve agir? O que você deve fortalecer? A mente, a cabeça. É a transformação que se dá pela renovação da mente.
O foco da transformação, então, é renovar, trazer nova vida e nova experiência à mente. Às vezes a gente pensaria que começaria em outro lugar, nos costumes, nos hábitos, nas emoções. Paulo diz: vocês precisam pensar diferente, vocês precisam ter a mente de Cristo, vocês precisam olhar as coisas como Deus vê, e aí a sua vida é transformada. É a chamada cosmovisão, que é o termo atual que se usa. A renovação da mente. E eu pensava de um jeito. Comecei a ler a Bíblia, Deus ajustou a minha cabeça para que o meu pensamento fosse o pensamento de Deus. Irmãos, esse texto não é uma promessa, é uma repreensão, sabia? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas deveriam ser. Porque o povo de Deus estava pensando de uma forma contrária, oposta a ele. Então, quando Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é porque Deus pensava uma coisa e eles pensavam outra. Mas não em termos de promessa, como se Deus tivesse algo melhor, em termos de condenação. Transformai-vos, rejeitando este século, renovando a mente, a cabeça, para que pense conforme o Espírito Santo, para que o Espírito Santo entre nos seus pensamentos e comece a mudar, a refazer, por assim dizer. Quando nós falamos assim: quem eu era eu já não sou, nós queremos dizer com isto, dentre outras coisas, eu pensava de um jeito, a minha mente funcionava de uma forma, agora funciona de outra, completamente diferente. Antes eu olhava para o pecado e dizia: eu quero. Agora olhamos para o mesmo pecado e dizemos: eu odeio isso, eu abomino isso. O que é que mudou? O pensamento, a mente. Agora é a mente de Cristo. A sua mente então foi renovada. Emoção, irmão, passa, viu? Isso aí passa. Cristianismo não é emoção. Eu senti isso, envolve isso, mas isso é secundário. Cristianismo envolve a mente, os pensamentos transformados. É algo mais profundo, irmãos, que Paulo está falando aqui. Deus mexe com a nossa estrutura. Quando nós somos transformados pelo Espírito, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é bom ser transformado por Deus. Deus mudou a sua vida, no sentido assim, ele corrigiu aqui, consertou ali, ou ele transformou completamente a sua vida. Nós precisamos de uma experiência mais profunda, irmãos, da graça de Deus. Paulo está dizendo: diante desta misericórdia, deste amor tão profundo, diga: Senhor, eu sou teu agora para sempre. A minha vida agora é um culto, Senhor. E agora eu quero experimentar a tua vontade através da renovação da minha mente. E aquele que pensava num sentido, agora convertido, vai pensar em outro. E aquela pessoa que desejava aquilo que é do mundo, agora vai desejar aquilo que é oposto. Em terceiro e último lugar, transformados para servir. Até aqui falamos de uma forma um pouco particular. Oferecer a nossa vida em adoração a Deus, experimentar a vontade de Deus através da renovação da mente, mas agora, irmãos, em consequência disso também, servir o corpo de Cristo. Paulo diz, irmãos, pela graça, ele fala misericórdia no versículo 1, ele fala graça, porque ele vai falar com autoridade. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. O Paulo está dizendo o seguinte, não é para ir além de um certo ponto. Ou seja, em algum ponto o crente pode chegar. No que se refere ao serviço a Deus. É um equilíbrio que Paulo está trazendo, um ponto de moderação na vida.
Então o que o apóstolo está ensinando aqui? O cristão diz assim: eu não sirvo para nada, eu sou imprestável, eu sou desprezível, e etc. Isso não é certo. Sem Jesus, realmente nós somos menos que nada, miseráveis, pó. Mas em Cristo, irmãos, não é certo pensar assim mais. Paulo então está dizendo: olha, nós não podemos cair numa soberba, num orgulho exagerado, mas nós não podemos olhar para nós mesmos e pensar assim: olha, a minha vida não tem significado, a minha vida é inútil, eu não sirvo para nada. Isso seria igualmente errado. Nem tão para lá, nem também do outro extremo. A sua vida pode ser útil para Deus e no corpo de Cristo. Não pense de si mesmo além do que convém. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: irmão, louvado seja o Senhor por aquele trabalho que você fez. Glória a Deus. E você pode ter sim um sentimento de satisfação no seu coração. Que bom. Que bom que aconteceu isso, que bom que o Senhor me usou, que bom que eu estou servindo a Ele desta forma. Seria estranho a pessoa falar assim: não, nada do que eu faço é bom, nada presta, eu não sei porque eu estou fazendo isso. É uma falsa humildade. É exatamente o que Paulo está ensinando aqui. Não pense de si mesmo além do que convém. Paulo diz: eu trabalhei, vocês são fruto do meu trabalho, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas veja, ele viu ali e teve satisfação no seu próprio trabalho. Pense então com moderação, segundo a medida da fé, ou seja, o padrão da fé, a norma da fé, que Deus repartiu a cada um. Quando Jesus foi glorificado, Ele concedeu dons aos homens. Então eu não posso pensar que o meu ministério, o meu trabalho na igreja é tão importante, se eu não fizesse, isso seria um desastre para o reino de Deus. Isso é soberba, isso é orgulho, e não está de acordo com o padrão da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé. Então qual que é a medida? É aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto da moderação, em que o cristão olha para o trabalho que Deus permitiu que ele realizasse e diz assim: que bom que isso aconteceu, que bom, graças a Deus, glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor tem me usado. É uma medida boa. Além disso, é aquela autopromoção, é aquela autossatisfação, é aquele serviço que é feito simplesmente para massagear o ego da própria pessoa. Isso já não é serviço, isso é exaltação própria. Mas, irmãos, até um serviço pode virar algo assim pecaminoso na casa de Deus. Se for para autopromoção e exaltação, Paulo diz: não vá além. Não pense de uma forma muito elevada sobre você mesmo. Desça. Sabe por quê? Nós somos um corpo. Assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função. Eu tenho uma, aquele irmão tem outra, e o outro irmão tem outra, e todos nós nos completamos, por assim dizer. Quem é mais necessário? Não existe isso. Todos desempenham uma função crucial. Já brincou de castelo, assim, de montar o castelo com, às vezes, carta, peça de dominó, alguma coisa assim? Você monta, qualquer peça que você tirar dali pode desmoronar. Da mesma forma, irmãos, na igreja, uma pessoa que exerce uma função, às vezes nem é tão visto ali, às vezes é mais oculto, mas é tão essencial, tão necessário, e realmente se você tirar vai ficar um buraco ali. É isso que Paulo está dizendo. Não ache que o seu serviço é mais importante que o serviço dos outros na igreja. A mão tem uma função, o pé tem outra, o olho, o ouvido,
Tudo é importante. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos um corpo, irmãos. Não tem divisão num corpo. Não tem facção. Não tem separação. Não deveria existir concorrência. Ficar disputando com os outros. Ficar calculando quem faz mais, quem faz menos, ou quem é o maior. Diante desta pergunta, quem é o maior, Jesus colocou uma criança e disse, em outras palavras, parem com essas coisas e sejam como essa criança. Que não tem essas cogitações. Que não está pensando nessas coisas que vocês estão pensando. Quem é o maior? Quem é melhor? Se Deus tem abençoado aquele irmão com dons, é porque Deus tem abençoado com graça e louvado seja Deus por isso. Se profecia, ou seja, falar da parte de Deus, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, ou seja, serviço, se dedique a isso. O que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou seja, o que ensina, ensine. Fique nisto, ou seja, o mestre, aquele que doutrina. O que exorta, faça-o com dedicação. Olha o dom que Paulo está citando aqui. Daria um sermão para explicar cada um deles. Mas esse dom da exortação é muito interessante. A exortação aqui não é simplesmente mostrar o erro, é encorajar. Quem tem esse dom, sabe falar de tal forma que convence o outro de que errou, mas não deixa o outro mal. Levanta. Este é o ministério do Espírito Santo, o Consolador. Ele mostra que estou errado, mas eu não fico convencido e parado assim, realmente estou errado. Que pena. Senhor, eu quero fazer então melhor. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Eu quero fazer o que é certo. Exortar é isso, irmãos. É encorajar. É dar aquele empurrão para o que está desanimado para que ele avance na carreira cristã. Todos nós temos este ministério. Mas tem alguns irmãos que têm isto de uma forma especial. É um dom. E não é exatamente pregando ou dando uma aula. É alguém que percebe um irmão que está abatido. É um dom isso, hein? Percebe muito claramente quem está triste. Se coloca ao lado daquela pessoa e começa a conversar. E sabe conversar. E sabe falar. Sabe dizer os erros também. Mas sabe encorajar. Sabe dar o ombro. É um dom. A pessoa diz, eu não sei o que eu faço, eu não sei como estou servindo. Às vezes a pessoa já está servindo tanto. Não tem evidência. A nossa queridíssima irmã Dona Vilma sempre foi muito simples e discreta no seu serviço a Deus, não é? Ela tinha esse dom aqui do ministério, versículo 7. Não é ministério só diácono, aqui é diaconel mesmo. Mas se refere ao serviço que todos nós fazemos e alguns têm um dom assim de uma forma até um pouco mais elevada e de uma forma especial. Ela tinha certamente. Não precisava de reconhecimento, nunca quis, mas estava sempre ali disposta e fazia com tanto amor. Era o dom que ela tinha. Qual é então o seu dom? O dom tem a característica de sempre estar ligado a alguém. Por isso que alguém diz assim, olha, eu não quero fazer parte da igreja, eu quero adorar a Deus em casa. Então como você vai servir? Como você vai praticar os seus dons? Como você irá encorajar aquela pessoa que não consegue mais sair da cama? É aquele irmão que você notou que não está bem. Tem pessoa realmente, irmãos, que tem esse dom e quando chega parece que traz assim um alívio. Sabe colocar a palavra, sabe encorajar. Outro dom, o que contribui com liberalidade.
Olha, é um dom. Todos nós temos que contribuir, irmãos, mas alguns irmãos, eles têm uma inclinação ainda maior para isso. Percebe a necessidade dos outros. Percebe com mais rapidez o que o outro está precisando. Observa. É um dom da pessoa. Todos nós cristãos temos que ter isso em alguma medida, mas alguns têm uma medida ainda maior. É um dom. Que preside com diligência, ou seja, alguém que sabe liderar bem, que sabe motivar as pessoas. Nem sempre aquele que é mestre, que ensina, vai ter esse dom de presidir, de liderar. E quem exerce misericórdia com alegria, ou seja, com paixão. Quando eu fazia a capelania hospitalar, lá no Hospital Cruz Azul, quem me treinou lá foi o irmão Denis, filho da Eleni Vação. E eu percebia que aquele irmão, ele era muito sensível aos problemas dos pacientes ali. Ele era muito sensível, ele sentia muito aquilo que o paciente estava sentindo. Ele tinha esse dom. A misericórdia, olhar para o outro com compaixão, sentir realmente que o outro está sofrendo, se compadecer. E ter este ministério com alegria e não achar que isso é um peso. Quem sabe Deus te abençoou para ser sensível às dificuldades dos outros. Com o tempo, o que essa pessoa pode experimentar é assim uma fadiga de sempre ficar atendendo as outras pessoas. E sempre ficar atendendo as pessoas com problemas. E toda hora levam problemas para você. Paulo diz, renove a sua alegria em servir os irmãos neste ministério. Quantas pessoas não foram abençoadas através da sua vida? Quantas pessoas, às vezes, no trabalho, os outros estão em outro lugar, sei lá onde, mas tem você, como um cristão, ali, uma boa referência, você que vai trazer uma palavra de ânimo, de bálsamo, de esperança, para aquele coração aflito. Quem sabe você tem esses dons assim, mais pessoais. Não precisa ter um cargo na igreja. Precisa ter uma vida disposta nas mãos de Deus. Para visitar um idoso, para ligar para alguém, para mandar uma mensagem, para se dispor, para ajudar, para oferecer. Não precisa de cargo. Não precisa necessariamente fazer um teste. Tinha igreja antes que fazia teste assim, deixa eu ver qual é o meu dom. Não, vai exercitando e Deus vai mostrar para você qual é o seu dom. Mas o dom é sempre amor. Amor não é dom, irmãos, amor é fruto. Mas todos os dons estão ligados ao amor. A prática do dom é a prática do amor. As duas coisas estão intimamente ligadas. Às vezes eu não estou exercendo o meu dom porque está faltando amor na minha vida. Faltando amor, faltando Espírito Santo. Faltando interesse pelo outro e não só por mim mesmo. Está faltando mais pensar no outro e deixar um pouco as minhas próprias necessidades. A vida de Jesus é isso, ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação. E agora? O que acontece na sua vida? A mente do crente é a mente de Cristo, transformada segundo a mente de Jesus. Veja, a vida de Jesus nos transforma, a mente de Jesus nos renova, e os dons de Cristo governam a sua igreja. Quando alguém olhar para a sua vida, que possa ver Jesus lavando os pés dos seus amigos. No momento mais difícil da sua vida, mesmo assim ele estava lá encorajando Pedro. Pedro, eu roguei por você. Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Orem comigo, Pedro, Tiago, João. E no cenáculo ele estava ali lavando os pés, ministrando a ceia, ensinando e orando pelos seus discípulos.
Consagre então seu corpo, santifique seus olhos, suas mãos, seus pés. Renove a sua mente, mergulhe na palavra, sirva os irmãos. Pare de brigar com os irmãos ou de contender com os irmãos. Sirva os irmãos, ajude os irmãos. Qual é o seu dom e você tem praticado este dom? Abandone a fofoca, a maledicência. Seja útil na vida das pessoas. Diga: Senhor, eu quero te servir, eu quero servir o meu próximo, eu quero servir a minha família, eu quero servir os meus irmãos. Quando nós temos a experiência do amor de Deus, irmãos, a nossa vida é totalmente transformada. Que Deus nos ajude. Que Deus transforme a nossa vida. Que Deus frutifique nesta congregação o amor prático. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, transforma a nossa vida. As tuas misericórdias, Senhor. Teu amor é tão grande. Como, Senhor, nós não dedicaríamos o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável? Nós queremos experimentar, Senhor, nós queremos discernir a tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que nós não sejamos moldados a este mundo, Senhor, este século, este sistema pecaminoso que te ofende, que blasfema, Senhor, o teu nome. Renova, Senhor, a nossa mente. Purifica, Senhor, o nosso coração. Renova, Senhor, os nossos pensamentos. Entra, Senhor, com essa espada gloriosa que é a tua palavra, nas estruturas mais íntimas, Senhor, do nosso ser e transforma tudo, Deus, por tua graça. Senhor, que aqui nós possamos experimentar o amor. Se há alguém aqui, Senhor, que não tem praticado os dons que recebeu do Senhor, ajuda, Deus. Tira de nós maledicências, fofocas, desprezos, ódios, não falar com um, não falar com outro, não olhar para um, não olhar para outro. Tira isso de nós, Senhor. Purifica-nos. Sensibiliza, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada um de nós, na função que o Senhor nos colocou, sejamos úteis, gratos, tenhamos esse sentimento íntimo de satisfação, porque estamos servindo o Senhor, servindo os irmãos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos quando nós falamos não, quando nós não ajudamos, quando não socorremos, quando não pregamos o Evangelho, não fizemos, ó Pai, aquilo que estava diante de nós e poderíamos fazer. Ajuda-nos, ó Deus. A mensagem de hoje foi transformai-vos. O Senhor transforma a nossa vida. Tem misericórdia de nós, pecadores, e ajuda-nos com o socorro que vem do alto, em nome de Jesus. Amém.